Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa última aula da nossa disciplina de gestão de transporte, tá? A gente vai ter essa aula e a prova, portanto, não teremos atividades no final do slide, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transporte nacional. Os 3 tipos de documentos básicos e indispensáveis que a gente precisa ter no nosso transporte nacional de carga é o conhecimento de embarque, a fatura do frete e o seguro da carga, tá? Já o transporte internacional, ele vai precisar desses 3 documentos e bem mais outros, tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho dos documentos que a gente precisa aqui no nosso transporte nacional. O conhecimento de embarque vai ser o documento-chave para a gente movimentar os nossos... Vai ser um contrato legal entre o embarcador da carga e o transportador, né? Para movimentação de carga com rapidez para chegar no destino sem danos e sem perdas, tá? Então, quais são os objetivos aí do conhecimento de embarque? É um recibo de mercadoria, classificar as tarifas, tá? Tem a data de emissão do conhecimento de embarque também. A gente vai garantir que as propriedades que estão descritas ali no documento, tá? Que da carga estejam aparentes, que não tem imprevistos, tá? Tanto o embarcador como o transportador tem que assinar o conhecimento de carga, tá? Só que nenhum dos dois vai fugir da responsabilidade, tá? Então, tem que ter o recibo, tem que emitir o recibo, tem que ter o conhecimento de embarque, vai ser um contrato de transporte, né? Vai saber quem é a parte que está contratante e a parte que está contratada. Então, tem todas as especificações, todos os termos de um contrato certinho, tá? É uma prova documental de propriedade, né? Ou seja, a gente vai qualificar a nossa carga, é uma evidência de que aquela carga pertence a alguém, né? Então, o detentor do documento vai ter a propriedade daquela carga naquele momento, tá? Então, é muito importante que a gente tenha o documento para entrar no porto. Sem o conhecimento de embarque, a gente não consegue nem entrar, tá? Então, o conhecimento de embarque ele é direto entre o contratante e o contratado, tá? É um documento que não é negociável. As mercadorias, elas são consignadas, então somente as pessoas que estão mencionadas naquele documento têm acesso, tá? A fatura não pode ser trocada, não pode ser vendida, tá? Então, é muito importante a gente ter esse documento e saber que a gente, com a posse daquele documento, a gente não pode poder perder a nossa carga, tá? Então, a gente pode alterar até a titularidade da propriedade, tá? Isso vai fazer com que a gente consiga ter um pagamento antes de chegar ao destino final, tá? Que a gente vai endossar aquela fatura e o banco vai repassar para o dono posterior, tá? Então, tem essa possibilidade. Mas enquanto tiver com o documento, quando a gente vai andando com aquele documento, a gente não consegue transferir a carga, né? Esse processo tem uma certa burocracia de transferência aí de carga. Já a fatura do frete, tem também a fatura do frete, tá? Que a gente vai ver mais um pouquinho pra frente. Lá no conhecimento de embarque, o que acontece? A gente não tem informações de encargo de frete. A gente tem as informações do contrato, as informações da carga, tá? Então, a gente precisa da fatura de frete para saber o preço realmente do que a gente está transportando. Então, vai ter os encargos do transportador, vai ter os encargos do frete, tem boa parte das informações que tem na fatura tem no conhecimento de embarque também, tá? Só que a gente vai ter origem e destino daquele frete, a quantidade de produtos, né? Quais as pessoas que participaram da transação e os preços, tá, pessoal? É bem importante isso. O pagamento pelo serviço ferroviário vai ser feito antes da entrega, né? Só que o crédito vai ser estendido para os embarcadores, né? E tudo isso vai depender de conversa entre o transportador e o embarcador, tá? Então, tem até 96 horas aí para receber esse pagamento. Os rodoviários, eles apresentam as contas de frete no prazo de 7 dias para poder fazer aquele pagamento, tá? Então, as agências de transporte, elas podem ampliar também esse prazo para mais 7 dias, tá? Já os aquaviários, até prazos de 48 horas e 96 horas para ter esse pagamento aí do frete, tá, pessoal? As reclamações de frete são aquelas que são feitas contra os transportadores e são de 2 tipos, né? O primeiro de responsabilidade legal do transportador como prestação de serviço e a outra é de superfaturamento, tá? Então, tem essas reclamações de frete também. A gente também pode reivindicar perdas, danos e atrasos, tá? Então, a gente tem que carregar a carga, como eu já tinha explicado em outra aula, que a gente tem que ter uma janela de tempo para entrega daquela carga ali no porto, senão a carga nem entra. Então, a gente tem que carregar a carga com uma velocidade, né? Ok.
Só que a gente também não pode ter perda ou dano daquela carga por conta da velocidade, tá? Então, o conhecimento de embarque vai falar isso, vai dizer as responsabilidades, né? Quais são os limites ali daquele transportador. Então, se ocorrer perda por atraso ou não cumprimento do prazo que a gente acertou, então é o transportador que vai pagar a multa por atraso, tá, pessoal? Por atraso na entrega ou danos daquela carga, se for culpa dele, né? O transportador não vai ser responsável pelas perdas, danos ou atrasos, por exemplo, de desastres naturais, se o embarcador tiver negligência na hora do embarque da carga, se tiver um inimigo público, né, ou uma ação judicial contra o embarcador. Então, o transportador não vai ser responsável pela carga nessa situação, tá? Mas, em outra situação de atraso, perda ou dano da mercadoria, o transportador é que vai ser responsável por aquela carga, tá? E pagar o valor integral do produto ao embarcador, tá? Como é que a gente faz, então, para reduzir o custo no transporte e aumentar essa qualidade nos serviços? Então, junto ali com o estoque com a informação, o transporte vai formar o quê? O tripé de sustentação da atividade logística. Então, ele vai representar 30% aí dos custos totais da logística brasileira, quase 64% do custo total da empresa, tá? Então, o transporte é muito importante e a gente tem que trabalhar muito aí no transporte para tentar reduzir o custo. Só que o que acontece? Geralmente a gente faz um trade-off ali com a armazenagem, porque não tem muito como fugir dos custos de transporte. Trade-off é uma troca, tá, pessoal? Porque a gente não consegue focar muito ali na redução do custo do transporte, porque tem frete e tem manutenção de veículo, tem pagamento de funcionário. Então, são coisas que a gente não consegue reduzir tanto, tá? A gente pode até ter redução, puxa dali, puxa daqui, mas não é realmente aquela redução de custo. Então, se a gente tentar reduzir na armazenagem, a gente consegue compensar, né? Uma compensação aí com o custo do transporte, tá? Então, a gente vai classificar esses custos como variáveis ou fixos, né? Só que esses custos vão influenciar diretamente no preço final do cliente. Como a apostila segue uma ordem, pode ser que alguns alunos daqui desse curso não tenham pegado a nossa matéria, tá? Que a gente falar um pouquinho sobre custos variáveis e custos fixos, tá? Só que o que a gente tem que saber para agora, para nossa disciplina, é que os custos variáveis são aqueles que mudam, né, todo mês, e que alguma carga pode ter aquele custo, por exemplo, um seguro de viagem para uma carga excepcional, né, quando a gente está carregando uma carga muito frágil e a gente não pode encher o caminhão, tá? Então, a gente vai aparecer custos ali que não são em todas as cargas, mas existem custos que são fixos, ou seja, todo mês a gente tem que pagar. Então, é o quê? Frete, é certeza que a gente tem que pagar todo mês, aluguel a gente vai ter que pagar todo mês, contas a gente vai ter que pagar todo mês, entendeu? Então, são coisas que são fixas, apesar do valor poder mudar com o mês, tá? Só que são contas que a gente vai ter que pagar e tem que estar no nosso orçamento todo mês, tá bom? Oportunidade aí de redução de custo, né? O ponto-chave, né, para a gente reduzir o custo de frete vai ser o nível de utilização da frota. Ou seja, a gente tem que rodar o máximo possível com o caminhão carregado até o topo, né, para a gente ter o menor número de caminhão rodando e não ter muito prejuízo no nosso nível de serviço. Como assim, professor? A gente já até teve essa conversa em outras aulas. Se eu tenho 3 caminhões na minha empresa, eu vou ter que sair obrigatoriamente com os 3 caminhões todos os dias, só se eu tiver um nível de serviço muito alto, só se eu preciso ter uma demanda muito alta. Então, eu tenho 3, mas eu posso deixar um descansando e rodar com 2. Tanto que esses 2 têm a capacidade máxima, tá? Pra gente diminuir aí com gasolina, que não é gasolina, é diesel, né? Mas pra gente diminuir com combustível, pra gente diminuir com mão de obra, pra gente diminuir com manutenção de frota. Então, a gente sempre pode deixar rodar e deixar um caminhão descansando pra gente ter 2 na pista. E ele cheio, né? Com a carga toda consolidada, fracionada, pra gente não precisar, pra gente economizar, tá bom, pessoal? E se a gente for contratar caminhão de outra pessoa, a gente sempre contratar no nível máximo, tá? Pra gente pagar o valor integral do frete com carga integral, né? Não pagar o valor total do frete pra levar meia carga, né, pessoal? Porque aí a gente vai ter prejuízo, né? Então, isso vai diminuir os nossos custos fixos, que é, por exemplo, 50% do custo total do veículo. E tem algumas ações aqui também para a gente melhorar a nossa frota. Por exemplo, melhorar o planejamento do transporte. Como assim planejamento de transporte? É a gente saber com antecedência qual é a carga total que a gente vai precisar embarcar, né? E para onde a gente vai mandar essa carga, né? A gente programar embarque e desembarque, né? Ou seja, lembra que eu falei da janela de tempo? A gente tem que programar embarque e desembarque
para reduzir o tempo que o caminhão fica esperando na fila do porto, né? Eu falo fila de porto porque é o exemplo mais básico que a gente tem aí na nossa cidade de Itajaí. Quando a gente está indo para o centro, a gente vê aquele monte de caminhão ali parado, tá esperando para entrar no porto. Então, você acha que vale a pena você ver aquela fila daquele tamanho? Então, você acha que se eu chegar meia hora antes, eu vou conseguir entrar no meu horário certo de embarque da carga? Não, né? Então, eu tenho que me planejar antecipadamente, já prevendo as filas, já prevendo, né, algum imprevisto no caminho, né? Alguma coisa, trânsito, ou a estrada não está em boas condições. A gente sempre tem que prever essas coisas, sempre tem que botar um tempo a mais para que o nosso caminhão chegue no horário certo e consiga entrar, nossa carga consiga ser embarcada, tá? A gente também pode diminuir a variabilidade do volume, né? A gente concentrar a nossa carga para mandar alguns dias de semana, tá? Gerar fila de carga, tá? Nos dias de pico, tá? E deixar a nossa ociosidade ali bem baixa, tá? Aumentar a utilização da frota, né? Quando a gente tem vários turnos de trabalho, a gente tem que diminuir os custos de frete, tá? E como utilizar aí nossos recursos, né? Então, a gente tem sistemas operacionais que vão utilizar melhor os nossos recursos e vão promover, né, para os nossos clientes um nível de serviço melhor, tá? Então, a gente tem aí 3 tipos de funções, que é o que? Manufatura, e é alteração física ou produção de algum produto, né? Então, a gente vai, na área de transporte, vai ser o quê? Valor agregado no nosso serviço. A gente tem a área de suprimento, né? Que é deslocamento dos produtos, que é que a gente praticamente trabalha na logística. Então, a gente vai ter uma utilidade de rota. A gente tem a qualidade aí, que é contato direto com o cliente, né? Então, a necessidade de acontecer durante todo o processo de transporte. Então, a gente tem essas 3 áreas. E a gente pode maximizar o desempenho de acordo com o objetivo da empresa, né? Então, a gente vai reduzir... a gente vai incluir aspectos relativos à qualidade, né? Os nossos resultados têm que ser positivos e a nossa qualidade sempre alta. E no balanço final, a gente está ganhando mais do que perdendo, né, pessoal? E outra coisa importante é a política de qualidade aí no transporte, que a gente prestar serviço de transporte de maneira precisa, assumir um compromisso com pontualidade, né? Investir em treinamento, segurança, prestar serviço especializado, né? Modernizar sempre a nossa empresa, sempre inovando em tecnologia, respeitando o social e o ecológico também, tá? Então, o que é que a gente faz, né? Indicador de desempenho. Quais são as coletas no prazo, quais são as entregas que a gente fez no prazo, quais são as capacitações que fizemos para o nosso colaborador, qual é a segurança do nosso transporte, se a gente reduziu as não conformidades e se o nosso cliente está satisfeito, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu vou mandar alguns links para a gente saber um pouco mais sobre esses documentos que a gente trabalhou aqui na nossa aula, tá? Alguns vídeos também, se eu achar interessantes sobre esse assunto, tá bom? E não esqueçam de fazer a prova, tá, pessoal? Boa sorte!